Então, pessoal, continuando aqui, cortei o vídeo só para não ficar muito grande, então vamos dar sequência aqui agora, falando sobre esse frame da direita, que é o que possui o nosso conteúdo, é onde está a nossa série histórica de fato. Então aqui ele é subdividido em três grandes abas, a aba mensal, que nós estamos chamando ela de Station, e o nome da estação. A outra aba é a dos dados em base mensal, e a terceira é em dados compilados de forma anual. Ok? Nós vamos falar sobre cada uma delas agora. A primeira delas é a aba de dados diários, então é a forma mais parecida como ele vem do Hidroeb para a gente. Então, se você abrir o TXT que a gente faz o download lá do Hidroeb, você vai ver que os dados estão muito parecidos com isso aqui, ó. Cada linha tem um mês de um dado ano e os valores dia após dia, caso exista, ok? Aqui a gente chama atenção para o seguinte: essas duas colunas, situação e porcentagem de falhas, elas não vêm no arquivo que o Hidroeb nos entrega. Então, nós calculamos essas duas colunas. O que ele faz? Ele verifica, por exemplo, aqui ó, na percentual de falhas, ele vai verificar qual desses dias não tem dados, né? Se não tem dado, aí ele entra como falha. No arquivo Hidroeb, quando é zero mesmo, é precipitação zero. E quando não tem conteúdo, aí sim a gente trata como uma falha, ou seja, ou o cara esqueceu de marcar, ou o aparelho de medição deu algum problema, aqueles problemas clássicos que tem de medição de valores mesmo, ok? E a partir daí a gente coloca uma etiqueta que é se o mês é completo ou não, né? No caso, se ele for completo, não tem falha nenhuma. Esse mês aqui, por exemplo, a gente coloca que tem falha, a porcentagem está na coluna seguinte. Temos também uma etiqueta para no data. Isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter, porque, deixa eu até ver se tem algum outro aqui para frente. Aqui ó, esse aqui é um exemplo bom para isso. No arquivo Hidroeb, você chega lá em novembro de 85, aí a linha seguinte ela é janeiro de 86. Então, se você for fazer isso aí de forma sem tomar tanto cuidado, você não vai ver que você pulou um mês, porque no arquivo não tinha esse mês. Então, quando o sistema está fazendo a leitura desses dados, fazendo o load dele para a memória, ele verifica que entre novembro e janeiro de 86 não tinha linha no arquivo, e ele cria essa linha para a gente, tá? Então, aí ele vai dar a etiqueta para ele de no data, ok? Então, vai ter lá 100% de falha e no data. Isso é importante, pessoal, porque são cuidados que a gente só vê e criam problemas que a gente só vai ver na hora que a gente está fazendo um cálculo e ele não fecha, ok? Então temos que ficar muito atentos a essas questões aí. A aba seguinte é a aba de disponibilidade de dados. É o que nós chamamos de diagrama de barras. O que tem nessa aba? Nessa aba nós temos cada uma das estações que estão aqui ó, da nossa BDT, onde ano a ano nós colocamos o percentual de disponibilidade de dados, ok? Então isso aqui é um resultado complementar a este daqui, ó. Então, por exemplo, uma vez que eu faço a conta da porcentagem de falhas para o ano inteiro, nessa aba, né, nessa grid, vai ter o complementar, que é a disponibilidade. Então, esse gráfico aqui, na verdade, esse mapa, né, nos mostra o que? Quanto mais verdinho, melhor. Ou seja, eu tenho 100% de disponibilidade de dados, logo não tenho falhas alguma, ok? Pensando em melhorar isso e construir um gráfico, nós criamos essa ideia aqui de contagem de ocorrências, né, que eu diria assim.
Então esse gráfico aqui, dentro do Availability, na verdade é um contador. Então vamos pegar um ano aqui, ó, 1979. Ele tem 1, 2, 3, 4 estações que caíram na faixa de 100%. Ok? Então ele vai colocar esse somatório de quantas estações atendem 100% e coloca aqui na linha referente a período de 100%. E aí ele faz a mesma coisa para a faixa de 95 a 99, no caso aqui uma estação apenas. Na faixa de 90 a 94 não teve nenhuma estação. Na faixa de 81 a 89 uma, e na faixa de 0 a 80 teve uma estação. Então se você bater o olho nesse gráfico aqui e tiver o verdinho mais próximo do número de estações que você está trabalhando na sua base de dados, ótimo, esse é o seu período base, ok? Então em linhas gerais, esse gráfico aqui representa isso, te dá um panorama geral do comportamento dos dados de todas as estações em conjunto. A aba seguinte é a aba de processamento. Isso significa que, percebam que ela tem a mesma cara da aba original, porém ela tem um checkbox que te permite mostrar ou não o descarte que foi efetuado. Então, essa aba ela é totalmente ligada ao descarte de dados que o usuário fizer, ok? Então, se eu vier aqui no descarte de dados, nós vamos falar dele mais para frente, mas vamos fazer um exemplo aqui, descartar o ano de 77, na hora que eu fechar, ele vai ficar renderizado na cor vermelha, ok? Isso só para você ter uma noção do que está acontecendo à medida que você vai tratando a sua série de dados. Se você não quiser enxergar esses dados, basta você desligar esse checkbox e você não tem mais o ano de 77, ok? Ou melhor, não só o de 77, mas tudo que foi descartado. Então, por exemplo, aqui, ó, antes de março foi descartado, ok? Então some dessa lista. Isso a gente fez para facilitar na hora que a pessoa for exportar para Excel, que aí não precisa dele ficar lembrando, qual ano, qual mês que eu descartei, tem que tirar essas linhas. Então já facilita esse processo. Além de visualmente ser mais interessante trabalhar dessa forma, só com os dados que você quer mesmo trabalhar. A próxima aba é a aba de resumo. Esse resumo são em linhas gerais os dados referentes a essa estação, a esse processamento que você já fez e assim por diante, tá? Então a primeira coisa aqui, ele traz o período base, o período original de dados dessa estação, que é de 76 a 2006, e aí ele traz para você o nome, o código, o tipo, o código, o nome, a latitude, longitude, o período original, a data em que foi feito o download, e aí que a gente faz uma estatística básica, só para agilizar o processo. Se o usuário quiser fazer alguma análise mais criteriosa, ele faz isso de outras formas também. Mas aqui, só para ter uma noção, o somatório de todos esses dias, o número de dias que tem nesse período, né, levando em consideração no bissexto e tal, média, variância, desvio padrão e a unidade. Desculpa. E aqui, por último, nós temos os descartes que foram efetuados. Então aqui vai vir todo o descarte que você fizer no módulo de descarte, ele vai aparecer no resumo, ok? Se você quiser filtrar esses valores, por exemplo, aqui pegar 1980 a 2000 e der um run, ele vai atualizar para a gente esses valores aí. Então agora ele atualizou a estatística. Esse checkbox diz respeito a você levar em consideração ou não o descarte feito. Então nós vimos lá que nós descartamos o ano de 76, né? Deixa eu ver aqui, 77. Então aqui significa que ele não está usando nessa estatística, porque está aplicando o descarte, o ano de 77. Agora, se eu desmarcar, ele vai levar em consideração. Perceba que o N aumentou.
Então, todo mundo que estava descartado, não só o ano de 77, se tiver algum outro registro lá descartado, ele vai entrar nessa conta aqui, ok? Então, mais um detalhe aí que pode facilitar no futuro. Por fim, nós temos aqui a aba hidrograma, que na verdade para esse software, né, seria o nome certo, um hietograma. Mas de qualquer forma, dá para ter uma visualização do que está acontecendo aí ano a ano. Então, por exemplo, aqui se eu pegar e mandar renderizar ano a ano para a estação com o final 6.000, ele vai jogar lá e eu posso fazer a comparação aqui de quantas eu quiser, tá? É claro que à medida que você vai colocando mais estações vai ficando mais poluída visualmente, mas aí já é com o usuário quantas ele quer comparar e etc. Eu vou mudar aqui o projeto só para a gente ver a diferença que tem quando o projeto no preliminar análise é de vazão, ok? Então aqui eu estou abrindo um projeto de vazão, ele tem um comportamento semelhante, todas as abas, só que agora é hidrograma. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui é que agora surgiu um checkbox aqui, vazão específica. Então dá para a gente entender bem o funcionamento. Vamos pegar aqui duas estações que tenham diferenças significativas na área de contribuição delas. Então vamos pegar essa aqui que tem 4.000 e essa outra aqui que tem 32.000. Então olha só, visualmente, né, que nós estamos falando de vazão, vazão mesmo, não é vazão específica, né? Vazão específica é a razão da vazão pela área. Porém, se você for analisar, a gente pensa assim, a estação com final 50.000, ela tem uma vazão muito maior do que a de 5.000. Concordo, realmente tem. Porém, se você não fizer uma análise mais criteriosa a ponto de verificar, peraí, essa estação ela tem uma área de contribuição maior, então isso era para acontecer mesmo. Mas agora falando em vazão específica, quem é melhor, como é que está essa comparação, como é que está essa relação? Então, basta você selecionar esse checkbox e aí a gente vê que os papéis inverteram. Se for analisar a vazão por área, acaba que a estação com final 5.000, ela tem mais unidade de vazão, né, por área do que a outra que aparentemente parecia que tinha mais, né? Então essa é uma forma de a gente analisar com um pouco mais de critério, com um pouco mais de cuidado, ok? Então isso aqui, esse hidrograma te permite fazer isso. Isso só vai aparecer no módulo quando usa dados de vazão, porque as estações pluviométricas não têm área associada a elas. Então aqui está a diferença também, né? A gente vê que surgiu uma nova coluna aqui. E o botão Edit. Esse botão Edit é exatamente para alterar a área. Então, estava esquecendo de dizer que se você quiser filtrar também esse gráfico, né, pelo ano, você pode simplesmente escolher aqui quais os períodos que você deseja e dar um Apply. Esse gráfico ele funciona da seguinte forma: se você fizer um caixote aqui, puxando e soltando o mouse, ele vai fazer um zoom in onde você quis. O zoom out você tem que fazer uma puxada para cima à esquerda, em qualquer ponto ele volta para a posição original dele, tá? Então, se eu quiser ver aqui, por exemplo, aqui, só o ano de 1944 até 46, esses 2 anos aqui, e não quiser ir pelo zoom in dessa forma, né? Porque aí pode ser que a gente vai se perdendo. Vou voltar aqui. Vem aqui 1944 a 1946 e dá um Apply. Manda ele renderizar de novo. Então tá aqui, você vai ver agora com muito mais clareza esse período, né? Até
Isso, até dezembro de 46, isso mesmo. Então, pessoal, assim a gente finaliza aqui essas três abas, desculpa, essa primeira aba referente aos dados diários, ok? A aba seguinte é a aba que a gente visualiza os dados numa base mensal. Então, aqui nós temos os dados compilados de forma mês a mês. Por exemplo, janeiro de 39, tenho aqui um total de vazão, né? Somei toda a vazão de janeiro do ano de 1939 e coloquei esse resultado aqui. Então, para cada mês de cada ano, isso é feito o somatório e esse valor vai ser referente ao mês daquele ano, certo? Um detalhe que eu chamo a atenção aqui é para o tratamento de estações pluviométricas. Esse valor não vai ser a soma, ele vai ser informado no arquivo do Hidroeb. Isso tem que ficar muito claro, porque dá uma diferença muito grande entre fazer o valor somado, como aqui a gente faz na vazão, e o valor somado quando a estação é de chuva. Isso é porque os procedimentos de validação dos valores pluviométricos, eles são em cima de uma base mensal ou anual. Então, na conferência no questionamento, né, que nós levantamos até mesmo para a ANA, e a resposta que eles nos deram foi exatamente isso. Os dados diários, eles não sofrem tanta correção quanto, por exemplo, a coluna específica dos dados mensais. Então, a gente descobriu isso quando estava fazendo esse módulo. Por quê? A gente foi ver que o somatório dos dias, quando a gente trabalhava com dados de chuva, não batia com a coluna que era para ser o somatório dos dias daquele mês mesmo. Então aí a gente foi ver, analisar, fizemos uma revisão, vimos nos materiais e fizemos este questionamento também para eles lá. Então, tomar muito cuidado com essa tela quando estiver trabalhando com dados de chuva. Só lembrar que não é o somatório, ok? A próxima aba é referente mês a mês também, só que agora de uma forma linear. E aí percebam que todos os nossos valores têm asterisco. Por quê? Exatamente para lembrar o usuário aqui na legenda, que esse valor se refere ao somatório dos valores diários, o que não ocorre lá quando a gente abre um projeto de chuva. Então, para exemplificar isso que eu estou dizendo, eu vou abrir um projeto de chuva para facilitar esse nosso entendimento. Vou voltar para aquele projeto anterior para a gente visualizar essa aba. Então, se eu vier aqui, nós vamos ver que então esses valores aqui não são o somatório dos dias, ok, pessoal? Igual aqui, então nós temos agora, todos os valores da coluna total do mês tá sem asterisco. Por quê? Porque ele não é o somatório, tá? Então em algum momento aqui, pode ser que a gente encontre com asterisco. Nesse caso aqui eu não encontrei. Mas se tiver, significa... tá aqui na minha frente, né? Desculpa. O primeiro aqui, Esse 185.100, ele então é o somatório dos valores precipitados dia a dia, ok? Por que a gente coloca ele? Porque isso significa que a coluna referente ao mês que a Ana entrega para a gente estava vazia. Então, entre ficar vazio e ter um valor, pelo menos que é o somatório, a gente prefere colocar esse valor e dar essa informação para o usuário. Cuidado, esse não é o valor tradicional que é utilizado, mas é um valor de somatório dos dias. Talvez seja interessante para os seus cálculos aí, né? Então, sua conta e risco, use esses dados, mas lembre que ele é uma compilação dos dados diários, ok? A próxima aba é referente aos dados anuais. Esses dados anuais, eles são
compilados a partir da soma dos mensais, tá? Não é a soma dos diários, ok? Então, assim a gente finaliza esse frame da direita que eu estou chamando de conteúdo, ok? Só para lembrar, a gente tem espalhado aí ao longo do sistema, né, os botões para exportar para o Excel. Aí é o padrão, você vem aqui e coloca o nome, exportar teste, e aí eu vou salvar ele aqui no meu desktop. Pronto, se eu vier aqui, exportar teste está aqui, ok? Retornando para o nossa aplicação, aí você pode usar isso ao longo do sistema inteiro aí, que tem esse botão espalhado aí. Agora a gente vai passar para a análise Boxplot. Eu vou retornar de novo lá para o nosso projeto de vazão, que aí a gente vai vendo um, vai vendo o outro, à medida que for aparecendo as particularidades. Então vamos lá para a nossa análise Boxplot. O que essa análise faz? Ela simplesmente pega todas as estações que nós temos e verifica, de acordo com a QMLD dela, ou seja, a média de longa duração, né, dela, se esses valores estão em conformidade um com o outro, se não tem nenhum valor discrepante. Em linhas gerais seria isso, tá? Tanto é que a definição de um outlier, como acontece aqui com a estação Porto Firme, é um valor discrepante dos outros, ou seja, que foge do comum dessa amostra toda que está aberta aqui, tá? Então ele constrói, esse é o gráfico Boxplot, se quiser aumentar ele aqui um pouquinho, ou seja, ele é dividido em 3 quartis e os seus limites superiores e inferiores. Essa linha preta é a mediana, e aí dentro desse Boxplot, ok? E aí a partir desse gráfico que você etiqueta, né, dá uma etiqueta, dá um status para cada um dessas estações. Se esse valor de QMLD cair dentro do limite superior até o limite inferior, ele dá um valor aceito. Se não, ele é um outlier, como é o caso da estação Porto Firme aqui, ó. Ela está dando uma vazão de 75 metros cúbicos por segundo, dessa ordem. Então ela está fugindo muito do padrão Boxplot aqui para essa coleção de dados, tá? Outra coisa que tem que chamar a atenção: isso aqui é feito para todas as estações da nossa base de dados de trabalho. Então, do jeito que está lá na tela anterior, vai ser carregado para essa tela aqui. E aí, se eu vier aqui agora e tirar esse outlier, isso vai ser excluído também da tela anterior, porque o Boxplot é exatamente para isso, para você conseguir ter uma uniformidade, né, dentro das estações que você está trabalhando. Então, se eu apagar ela aqui, ela vai sumir. E olha só que interessante, o gráfico Boxplot foi recalculado. Por quê? Porque esse gráfico ele é construído a partir de todos os valores. E aí ele foi lá e etiquetou de novo um por um para verificar se com a nova configuração ele ainda é um valor aceito, ou é um outlier, ok? Então o próximo módulo é o módulo de estacionariedade. Esse módulo age para cada estação em particular. Então eu preciso escolher uma estação e aí acionar o módulo de estacionariedade. Esse módulo, ele basicamente faz a comparação de duas séries distintas dessa estação fluviométrica e verifica, de acordo com a média desses dois períodos, o período A e o período B, a variância do período A e a variância do período B, se eles atendem um nível de significância para que a hipótese seja aceita ou rejeitada, certo? Então, isso é feito baseado nos valores de vazão mínima, máxima ou média. Esse módulo oferece essas três opções. O nível de significância padrão é 1%, mas se o usuário quiser vir aqui e colocar 5%, tudo bem. É só ele lembrar de colocar isso no trabalho dele.
Esse módulo já inicia com o valor das mínimas. Então, ou seja, para cada ano ele traz a mínima registrada. Tá? Se você quiser fazer essa análise de estacionariedade para as máximas, basta você selecionar aqui nesse Radio Button o máximo e mandar rodar de novo. Tá? Então agora esses valores aqui são de vazões máximas. E para as médias, a mesma coisa, você trabalha e faz análise para as médias. Tá? Então aqui ele já faz para a gente alguns períodos, ele pega sempre 5 em 5 anos. Tá? Ele faz uma combinação inicial para a gente aqui, ó. Só para você não precisar de fazer período por período. Ele toma cuidado também de um período não sobrepor ao outro e faz a verificação pela média de um período e do outro, da variância de um e do outro, aplicando o teste T-Student, e aí ele fala, olha, olhando pela média foi rejeitado e olhando pela variância também foi rejeitado. Se você quiser para esse intervalo aqui, né, que ele fez automático aí. Se o usuário quiser vir aqui e escolher o próprio período dele, ele pode ficar à vontade. Só que ele vai ter que tomar o cuidado de não deixar os períodos se sobreporem. Então vamos pegar aqui, ó, 48 até 53 e ter no mínimo 5 anos no período, ok? Na hora que eu der um apply, ele vai rodar, vai fazer os cálculos e vai falar se foi rejeitado ou não, ok? Então esse é o módulo de estacionariedade. Na sequência, o próximo módulo é o do descarte de dados. Então, se eu escolher essa estação de 56005.000 e acionar o módulo descarte de dados, inicialmente ele vai abrir para mim todos os anos sem descarte algum. E aí, o descarte que nós podemos aplicar, ele pode ser tanto numa escala anual, que é o mais corriqueiro, quanto numa escala mensal, numa base mensal. Se eu fizer essa escolha, ele muda para mim a minha série para mês por ano. Então percebam que esse janeiro de 37 e fevereiro e março e abril, ele já vem descartado. Por quê? Isso sempre vai acontecer para aqueles meses que não existem dados no arquivo HidroApp. Então, eles já vêm descartado para evitar maiores problemas. Ok? Então, o que eu for explicar aqui para a base anual, vale para a base mensal. Basta fazer a alteração da base através desse combo box. Então, se eu quiser vir aqui e manualmente descartar o ano de 1940, embora ele não tenha falha alguma, eu posso fazer isso. E aí vai aparecer para mim aqui, ó, foi descartado manualmente um ano. Tá? Mas se eu quiser vir aqui e descartar todo mundo que tem uma falha acima de 5%, eu escolho o meu percentual e mando aplicar, ele vai efetuar todos esses descartes para mim. Tá? Essa série aqui é relativamente pequena, mas para outras aqui, igual por exemplo a de 1938 a 2005, já fica bem extenso e aí esse tipo de funcionalidade começa a ser bem interessante. Ele te informa, né, automaticamente a 5% de falhas foram descartados 3 anos. Então é o que a gente está vendo aqui. Se eu quiser ir colocando manual, ele vai colocando ali no resumo para mim. Ok? Se eu quiser também, antes disso, deixa eu fechar para a gente ver o que acontece. Ó. Então se a gente vier aqui na aba processado, nós vamos ver que esse ano de 37, o de 50 e de 51 estão descartados. Isso significa que todos os cálculos que a gente for fazer, por exemplo aqui o abstract, está levando em consideração aquele descarte feito. Se eu mandar ele não levar em consideração, aí esses valores mudam, estão vendo? Então só para a gente ver que tudo que a gente faz aqui no descarte de dados, ele vai impactar em todos os cálculos futuros que for feito com essa série de dados, ok? Eu posso também vir aqui e mandar cancelar tudo que foi feito, todos esses descartes. Pronto, eu não preciso de vir desmarcando um por um, eu posso ir pelo apply e fazer isso. Mas eu vou deixar meus 5% e vamos supor que eu estou trabalhando com, eu
como eu estou fazendo aqui, né, todas essas estações, essas 8 estações. E aí, para mim não ter que vir aqui, fechar, entrar na próxima, mandar descartar as 5% de falhas também, apply, fechar, vai na outra. Eu posso vir aqui em uma delas qualquer, falar, olha, a 5% de falha aplica para todo mundo para mim. Então, isso padroniza o seu descarte e evita de você ter colocado sem querer, por erro, por descuido, 4% em uma, 5% na outra, ok? Então aqui, ó lá, agora ele fez, todo mundo está com 5%. Ó. Se você entrar aqui, todo mundo que tem acima de 5%, embora ele não trouxe aqui, ó, mas ele fez. Isso é um bug, tem que ser corrigido, tá? Então isso serve para padronizar o nosso descarte, beleza? Eu vou voltar aqui na minha inicial. E outra coisa que é possível de fazer nesse módulo são essas duas outras funcionalidades. Descartar todo mundo, né, por algum motivo você quer descartar todo mundo, ou vamos cancelar aqui para a gente ver funcionando o inverso, né, aplicar, e vão inverter o descarte. Então todo mundo que estava descartado não vai estar, e todo mundo que estava, todo mundo que estava não vai, e todo mundo que não estava vai estar descartado agora. Então tá aí. É o inverso, né? Invertendo novamente, a gente chega no padrão que a gente estava trabalhando. Dentro da aba mensal, quero chamar a atenção para um tipo de descarte aqui, ó. Vamos supor que eu não queira trabalhar com nenhum fevereiro. Então basta eu vir aqui e eu falo, ó, quero descartar todos os meses fevereiro. Então olha, todos os meses fevereiro da sua série estão descartados. Isso só é possível quando você está trabalhando na base mensal. E por último, a última funcionalidade que tem nesse módulo é a mudança de ano hidrológico. Isso significa que, do jeito que está aqui, o nosso ano começa, como a gente pode ver aqui, ó, de janeiro e vai até dezembro. Só que muitas vezes, esse é o ano civil, muitas vezes em trabalhos que a gente vai fazer em hidrologia, não é bem assim, como por exemplo, as máximas, elas seguem o padrão de quando começa o período chuvoso, então setembro, outubro. Então, não faz muito sentido a gente falar em máximas para um ano civil que começa em janeiro, sendo que o período chuvoso vai começar lá em setembro, outubro. Então, se eu vier aqui e estiver estudando as máximas, por exemplo, eu posso mudar esse ano para começar em outubro e terminar em setembro. Vou chamar atenção para essa mensagem que isso vai impactar diretamente nos descartes que foram feitos até agora para essa estação. Ou seja, se eu der um OK, agora olha só, o meu ano não é mais ano de 1937, ele é 37-38. Ou seja, ele começa em outubro de 37 e termina em setembro de 38. E aí, esse percentual de falhas é recalculado. Então percebam que, se eu uso, olha só que interessante, ó, no mês se eu uso ano hidrológico tradicional, janeiro, 37 tem 36% de falha. Por quê? A gente viu que aqui, ó, olha só, não tem os meses de janeiro até maio. Agora, se eu estou alterando o meu ano hidrológico para outubro, significa que eu não estou levando em consideração aqueles meses que vêm antes de outubro. Então, se eu for ver aqui, ó, de outubro de 37 a setembro de 38, está tudo completo mesmo. Então, por isso que ele jogou fora aquele descarte, e agora você vai ter que fazer aplicar outro descarte, ok? Fazer os 5% de novo, tá? Então, eu vou vir aqui e vou aplicar, então esse descarte muda completamente. Na hora que eu fecho aqui, eu vou mandar renderizar de novo, olha só, agora o meu ano para todos eles começa em outubro até setembro, outubro, setembro. E aí, todos os cálculos, assim como o descarte, vão respeitar esse
essa mudança de ano hidrológico, ok? Então, finalizando aí, pessoal, o último módulo é o módulo de Data View. Esse módulo simplesmente propicia ao usuário outras formas de visualização desses dados da série histórica, ok? Então, a primeira delas é a forma de visualização padrão, que é a mais semelhante, ou melhor, ela é igual à forma de visualização da tela principal. O próximo é a visão detalhada. Essa daqui é bem interessante. Por quê? Porque ela traz para a gente a vazão específica e uma estatística dentro desse resumo para o mês e para o ano. Por quê? Porque essa análise ela é feita para cada ano, para cada mês. Então você consegue ver mês a mês efetuar essa estatística de soma, total, média, desvio, variância, percentual de falhas, disponibilidade, quando ocorreu a mínima, qual foi a mínima desse mês, né, para esse ano, e assim por diante. Então você consegue ter bem fácil e de forma bem clara um resumo, um panorama desse mês para um determinado ano, ok? A aba subsequente é a aba de disponibilidade e falhas, né? Então essa grid superior aqui, ela é igualzinha à lá da tela anterior. Só que aqui a gente traz ela junto com a complementar a ela, que é o percentual de falhas. Então, se eu tenho aqui em 48 uma disponibilidade de 91,53, para essa mesma estação eu vou ter um percentual de falhas de 8,46. Tá? Tem que fechar nesse 100% aí. Então, o que você tem de visualização nessa, você tem o complementar nessa outra forma aqui. Uma outra forma de visualização é colocar os dados onde as linhas são os dias e as colunas são os meses / ano. Tá? Então, dependendo do cálculo que você vai fazer, você joga isso aqui no Excel e segue o fluxo lá. E por fim, a gente tem os dados na forma que a gente chama de linear, ou seja, pega esses dados e lineariza ele do início ao fim, ok? Distribuído aí também tem o exportar e tem a opção de ver ou não o descarte, tá? Então aqui, se eu quiser ver o que foi descartado, eu marco esse checkbox. Se eu não quiser, eu desmarco ele, ok? Então assim a gente finaliza esse módulo, que pode ser bastante útil de acordo com a necessidade do seu trabalho.